Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a primeira revolução industrial. Então, bora comigo! Vamos começar o nosso bate-papo então, explicando os fatores do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Vamos começar com os fatores geográficos. Vamos lá então, abundância em carvão e ferro, portos naturais e boa rede fluvial e um isolamento geográfico das guerras continentais. Mas sem dúvida alguma, muito importante, abundância em carvão e ferro. Fator político. A burguesia está no poder desde a Revolução Gloriosa e do Bill of Rights, 1688, Revolução Gloriosa, 1689, o Bill of Rights. O Bill of Rights, ele instala a monarquia parlamentarista inglesa, a monarquia constitucional. O rei obedece a uma Constituição. Quem faz a Constituição? O parlamento. Quem domina o parlamento? A burguesia. E se a burguesia domina o parlamento, ela tomará medidas favoráveis ao comércio. Entendeu? Então é muito importante você entender que 80 anos antes de estourar a Revolução Industrial, a burguesia já dominava o parlamento inglês. E fatores econômicos. Fatores econômicos. Primeiro, abundância e mão de obra, devido, sobretudo, à política dos cercamentos. Olha, para lembrar, os cercamentos começaram lá na Baixa Idade Média. É uma política de expulsão dos servos da terra. Então os senhores expulsavam os servos da terra para abrirem novas pastagens de criação de ovelhas. Dessas ovelhas, eles tiravam a lã para vender na Rota de Flandres, em Champagne, entendeu? É aquela burguesia, aquela nobreza burguesada, lembra? Gentry. Né? Estão usando a terra não apenas para sobreviver, mas também para acumular capital. Esses servos expulsos para a terra irão para onde? Para as grandes cidades inglesas. Alguns vão para os Estados Unidos também, para as colônias de povoamento principalmente, mas os descendentes desses servos expulsos da terra pela política dos cercamentos serão uma futura mão de obra barata, porque ela é abundante. E o outro fator é uma acumulação primitiva de capital durante a fase mercantilista. Pessoal, Portugal, Espanha tiraram muito ouro, prata, diamantes da América. Só que tanto Portugal como Espanha tinham balanças comerciais desfavoráveis com a Inglaterra. O que isso quer dizer? Que o ouro do Brasil foi morrer aonde? Onde? Fala pra mim. No bolsinho da burguesia inglesa. Então, na fase pré-revolução, nós temos uma burguesia inglesa acumulando capital, que vai investir em tecnologia, em qualidade, em produtividade. Marcelo, quer dizer então que o ouro do Brasil contribuiu para a Revolução Industrial? Contribuiu sim. Porque a maior parte do nosso ouro acabou sendo acumulado pela burguesia inglesa. É o que o Marx vai chamar no Capital de a chamada acumulação primitiva de capital. Então, todos esses fatores fizeram da Inglaterra a pioneira na Revolução Industrial. Highlights, vamos lá então comigo, melhores momentos. Fatores geográficos, vamos lá? Abundância em carvão e ferro, isolamento das guerras continentais, portos naturais e boa rede fluvial. Fator político. A burguesia domina o poder na Inglaterra desde a Revolução Gloriosa e do Bill of Rights. Fatores econômicos. A chamada acumulação primitiva do capital e uma abundância em mão de obra, que por ser abundante é barata. Vamos falar então das principais características da Revolução Industrial. Primeira coisa, muito importante, passagem da manufatura para a maquinofatura. Fazíamos com as mãos, agora faremos com as máquinas. Desenvolvimento de centros urbanos. Muitas cidades vão surgir, muitas cidades vão crescer graças às indústrias. Surgimento de uma nova classe social, o proletariado, este operariado urbano, o desgaste do ambiente, lógico, a poluição, né?
poluição de rios, poluição dos ares, tá? Esse grande desgaste ambiental que temos hoje, esse aquecimento global, ele começa para valer mesmo com a Revolução Industrial. Então olha o estrago que nós fizemos em nosso planeta em apenas 2 séculos e meio. Tá? Belezinha. Outra característica importante também, principal ramo é o têxtil. O motor da Revolução Industrial é o ramo têxtil. É o algodão vindo lá dos Estados Unidos da América, do sul dos Estados Unidos da América. A lã foi muito importante para a acumulação primitiva do capital. A matéria-prima da Revolução Industrial, da indústria têxtil, é o algodão. E quando os Estados Unidos estiverem em guerra de independência, guerra de secessão, tá? O Maranhão aqui no Brasil, vai se tornar o maior produtor mundial de algodão. Que é quem vai abastecer as indústrias inglesas. Mas isso nos momentos de guerra nos Estados Unidos. De maneira geral, os Estados Unidos são os grandes produtores de algodão na época e o Maranhão o segundo maior produtor mundial. No campo das inovações, podemos citar navios a vapor, pouco depois locomotivas a vapor, o tear hidráulico, a fiadeira hidráulica, a spinning jean, que é uma máquina que vai conseguir fazer tecidos largos e mais resistentes. Marcelo, mas todas essas máquinas que vão surgindo, elas não vão de certa maneira roubar o emprego dos trabalhadores? Vão. E é por conta disso que vai surgir o movimento ludita. E isso é um plus turbo. Isso é muito importante. O movimento ludita são os quebradores de máquinas. Líder Ned Ludd. Eles atacavam as fábricas. Eles destruíam as máquinas. Porque para eles as máquinas são as responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. Tá? Movimento ludita. A Inglaterra vai acabar aprovando uma lei de pena de morte para os luditas, para os quebradores de máquinas. Tá? Para Marx, os luditas, eles são rebeldes e ingênuos. Por mais que eles tenham percebido ali, né, que as máquinas roubam emprego, baixos salários, eles são rebeldes e ingênuos. Por quê? Para Marx, o inimigo não é a máquina. O inimigo é o empresário. O inimigo é aquele que domina os meios de produção. Então, para Marx, a Revolução Socialista, em vez de você destruir os meios de produção, você deve tomar os meios de produção. Então, daí os luditas serem, para Marx, rebeldes e ingênuos. De qualquer forma, vocês não podem esquecer para o vestibular. Movimento ludita, quebradores de máquinas. Quebravam as máquinas por considerá-las responsáveis pelo desemprego e pelos baixos salários. É importante também lembrarmos as péssimas condições de trabalho do proletariado. Pessoal, vamos lá? 16 horas, 18 horas de trabalho ao dia, condições insalubres, inadequadas, que fazem mal para a saúde, ausência de leis trabalhistas, salários horríveis, baixíssimos, exploração do trabalho infantil e feminino. Crianças de 5, 6 aninhos já trabalhavam nas fábricas, em minas de carvão, e as mulheres, além de terem salários menores que o dos homens ainda, também sofriam muito assédio sexual, principalmente no trabalho noturno. Uma grande parte do salário vinha da produção. Então, se uma mulher não aceitasse um assédio, um abuso, poderia perder o emprego, não tinha leis para proteger, ou então o capataz, o gerente ali, dava uma máquina muito ruim para trabalhar, baixando o salário dela. Perceberam? Então existem várias formas de dominação e de manipulação. Quem já viu Os Miseráveis do Victor Hugo, lembra? A menina, a personagem principal ali, a menina, ela sofre um assédio sexual numa fábrica. Apesar dessa história passar-se na França, ali por volta de 1831,
né, no pós-Napoleão ali, no governo do rei Luís Felipe, bem no comecinho ali, serve para ilustrar isso. Então, pessoal, as condições de trabalho eram péssimas, tá? Sem contar as moradias, né, cortiços, casas amontoadas nos bairros dos operários, sujeitos ao tifo, à tuberculose e a uma série de outras doenças também. Outra inovação importante foi a divisão social do trabalho. A produção foi dividida em várias etapas, tá? Você vai desencaroçar o algodão, trabalhar na desencaroçadeira. Você vai trabalhar na fiadeira, pega o algodão, faz o fio. Você vai trabalhar no tear, pega o fio, faz o tecido. Você vai cortar, você vai costurar. É um exemplo de uma indústria têxtil. Então a produção ela foi dividida em várias etapas. É a divisão social do trabalho. Para o patrão é excelente. Aumenta a produtividade, aumenta a competitividade. O trabalhador ali para ele é mais facilmente substituído. Eu não preciso de alguém que vai saber fazer todo o produto. E sim apenas uma parte da tarefa. É um parcelamento de tarefas. Para o trabalhador foi horrível. Uma porque ele é mais facilmente substituído. Ok. Outra, baixo salário. A sua mão de obra já não é tão importante. É muito mais fácil ensinar alguém que vai só costurar uma roupa do que ensinar a fazer, por exemplo, uma camisa inteira, uma calça inteira. Então isso baixa o salário também. Além do que, turma, o trabalhador ele vai estressar muito fisicamente e mentalmente. Imagine, são 16 horas, 18 horas por dia fazendo o mesmo movimento, como ilustra muito bem o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Apesar de ser já no século XX, ele mostra muito bem esse parcelamento de tarefas, né? Que é o que o Adam Smith também fala, né? Que vai contar sobre quantas pessoas, quantas tarefas são parceladas na consecução de uma simples agulha aí, tá? Então isso vai gerar estresse físico, estresse mental também. E sem dúvida, a maior perda para o trabalhador, ele perde o saber, ele perde o conhecimento, né? Perde o saber da totalidade da produção. Ele não vai mais saber fazer todo o produto, como aprendia a fazer na oficina medieval. As tarefas cada vez mais parceladas. Lembra daquela tirinha famosa, já caiu na Unesp, né? Dois operários conversando, mais ou menos assim, tá? Hoje é meu último dia de trabalho, amanhã estarei aposentado. Aí o outro coleguinha fala assim, beleza, e aí, o que você vai fazer agora? Olha, eu vou até o final dessa linha de montagem para saber o que eu produzi nesses últimos 30 anos. O que ela quer mostrar ali? Que o trabalhador perde o saber da totalidade da produção. Percebeu o fruto do quê? Dessa divisão social do trabalho. Bem, galera, é isso aí. Crescendo as indústrias, cresce o proletariado. Cresceu primeiro na Inglaterra, depois na França, Bélgica, na Prússia. Perceberam? Isso vai crescendo também o proletariado. Cada vez mais explorado. Cada vez mais numeroso. Então, no século XIX, vão surgir teorias que vão buscar organizar e defender a classe trabalhadora. Para isso, assistam a minha aula Ideologias do século XIX. Vai ser muito bacana para entender o socialismo utópico, o anarquismo e, sobretudo, o socialismo científico marxista. Pessoal, um beijo para todos vocês, meus queridos alunos, e todos vocês apaixonados pela história. Até a próxima!